secretária aí de Política Econômica do governo Lula, disse que está acompanhando essa conversa, que a Fazenda está acompanhando esse debate sobre inflação e meta de inflação. Né? Durante essa semana, teve algumas conversas sobre isso, e esse Guilherme Mello, secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda, disse que o Haddad não pautou a discussão, porque vamos lá, vamos entender isso aqui. Vou ler aqui o que ele falou. Ele estava numa live aí do Bradesco e disse que o Ministério da Fazenda não pautou o debate de alterar a meta de inflação que está acontecendo não só no Brasil, ele é um debate global, no sentido em que os choques inflacionários, desde o momento da Covid, passando pela guerra da Ucrânia e que até o momento atual tem se mostrado persistentes. Somos os que mais aumentamos a taxa de juros, mesmo assim não cumprimos a meta em 2021, 2022 e tudo indica que 2023 vai ser um ano em que a inflação vai superar a meta novamente. Tá? Hoje a meta está em 3,25, 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Para vocês entenderem isso é o seguinte, quinta-feira tem essa reunião do CMN, quem participa é o Haddad, a Simone Tebet, ministra do Planejamento, e o Roberto Campos Neto, são só esses três participantes. E existe essa conversa, essa dúvida, se o governo vai propor uma alteração na meta de inflação. Eu lembro vocês que tem um decreto que chama Decreto 388, se não me falha a memória, de 1999, que institui a meta de inflação, e já foi modificado por vários decretos que vieram depois, mas a última modificação dele prevê que a alteração da meta tem que ser feita com 3 anos de antecedência. Tá bom? É claro que um decreto é fácil de mudar, o decreto é um texto do presidente, é uma canetada. Então, a única coisa que por que eu estou citando esse decreto? Porque, em tese, se a lei for para ser cumprida no país, no Brasil, né, aqui em Sucupira, a gente trabalha de outra forma. Se a lei for ser cumprida no país, o decreto tem que ser alterado antes da alteração da meta ou da política de metas. Né? Tem uma ideia também de que o sistema de metas pode mudar, em vez de ser uma meta para o fim do ano seguinte, seriam 12 meses para frente, toda vez. Mas a gente vai ver o Focus daqui a pouco. No Focus também está a expectativa se você colocar lá na inflação suavizada, né, de 12 meses para frente, é de 5,70. Então não muda quase nada. Talvez o governo tenha mais a perder do que a ganhar com esse tipo de coisa. E aí a Dilma, o Lula ganhou essa aliada importante aí. A Dilma também criticou aí os ataques ao Banco Central, lembrando que a Dilma é responsável, ela e o Banco Central da época dela e das coisas que ela defendia, são responsáveis pela maior crise dos últimos 30 anos aí, no Brasil, né? Mas aí, diz ela, é um absurdo essa prática de 13,75% de juros com 5% de inflação. O presidente Lula não quer brigar com quem quer que seja, ele quer defender o direito de executar o mandato para o qual foi eleito. Por isso, temos que defender o discurso de Lula, disse a Dilma. Né? Eu não sei se vocês vão lembrar aquele exemplo do Randolfo Rodrigues, né? Falando, olha, mas lá na Turquia a inflação é 80 e tantos e o juro é 9. Eu sempre sugiro ao senador Randolfo, então por que, né, não baixamos a nossa Selic a 9 para que cheguemos logo a essa inflação de 85%? Né? Deve ser isso que a gente está procurando. Embora a inflação lá já esteja 65%. Mas vamos lá. A Dilma falou isso, e aí o que está acontecendo? Né? Durante essa semana todo mundo dá um pitaquinho. O André Lara Rezende, que é o pitaqueiro oficial do governo para todos os assuntos que pareçam com economia, já disse, ele é um dos pais do Plano Real, então isso cacifa ele para falar a besteira que ele quiser, ou a coisa mais inteligente que ele tiver a dizer. E ele diz que, olha, a autonomia do Banco Central é um avanço institucional, mas é diferente de independência, né? Que não pode ser independente, senão você cria um quarto poder. Isso é tema de debate realmente no âmbito econômico, principalmente acadêmico, que você não pode ser um Banco Central independente no sentido de ele faz o que quiser, do jeito que quiser, né? Mas você tem o CMN, que controla isso de uma forma ou de outra, né? Porque é ele que estabelece
as metas de inflação, e o Banco Central, lá no CMN, é 1 voto contra 2, né? Então, ele fala aqui, ó, André Lara Rezende, a palavra independência é inapropriada, a palavra correta é autonomia. O Banco Central, evidentemente, não pode ser independente dos poderes constituídos, senão seria um quarto poder. Ele deu essa entrevista aí no domingo, no Canal Livre da Band. E ele diz o seguinte, calma aí que tem mais pedacinho lá para baixo aí. Ele está reclamando dos 13,75 e diz que o mercado acha que não é sustentável o arcabouço fiscal brasileiro, né? Aquela coisa toda, a dívida. Ele diz, por que não é sustentável? O que quer dizer risco fiscal? Risco de sustentabilidade é a dívida. Se você olha as contas brasileiras, o número brasileiro e pergunta sobre o país, falam que o país é perfeitamente bem, com a economia em ordem. Aí o André Lara Rezende também tem que combinar aí com o Lula, né? Que está falando que a economia está aos frangalhos. Aí ele diz que está tudo em ordem. Há um endividamento muito inferior a todos os países desenvolvidos, em linha com os países em desenvolvimento, e a dívida brasileira é integralmente em moeda nacional. Isso ele sempre defende, porque ele acha que se é em moeda nacional não tem problema, a gente imprime dinheiro e pronto. Eu vou falar sobre isso durante a semana, de um caso histórico, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. E vale a pena a gente dar uma olhada. Agora, com os balanços de bancos que estão aquém do esperado, o fato que tivemos quebras no varejo leva os bancos a retrair drasticamente o crédito. Assim, se agrava o processo de desaquecimento da economia e coloca o país em uma recessão muito séria. É isso aí que o André Lara Rezende, que é aquele consultor que está lá no... Criaram um negócio para ele lá no BNDES, inclusive deve sair uma ideia aí de arcabouço fiscal também capitaneada aí pelo André Lara Rezende, e tem que esperar, né? André Lara também é um dos caras que pode vir a ser aí um presidente do Banco Central lá em 2024, quando acabar o mandato do Roberto Campos Neto, né? Além disso, além do André Lara Rezende, que é muito ouvido, né, como é que a gente fala, nos grupos petistas, o Pacheco também defendeu aí a autonomia do Banco Central e diz que defender o fim da autonomia seria um retrocesso, né? A gente já fez matéria sobre isso, só quero, como é que se diz? Só quero deixar bem explícito aí para vocês, tá? E ele fala que, ó, a autonomia do Banco Central é um projeto aprovado pelo Senado e por ampla maioria na Câmara. Na sequência, houve uma discussão sobre a constitucionalidade do projeto no STF. Considero a mudança positiva. É muito mais importante identificarmos as causas do aumento da taxa de juros e buscarmos atacá-las do que a rediscussão da autonomia do BC. Não vejo ambiente para essa discussão. Para muitos, inclusive, para mim, poderia representar um retrocesso no ordenamento jurídico brasileiro. Quem concorda com o Pacheco é o Meirelles e o Alexandre Schwartzman. Quer ver? O Meirelles está dizendo que o Lula está voltando ao passado, né? E disse o Meirelles, que inclusive já chegou a dizer que o Lula, já lá atrás, né, desejou boa sorte para todos num dia que foi um dia de choque de realidade para o mercado financeiro, digamos assim. Ele disse que o Lula está numa fase diferente, foi presidente 2 vezes, depois teve o governo Dilma, que ele acha que foi injustiçado pelo mercado, pelas empresas, injustiçado por todo mundo, né? Ninguém gostava, mas o errado é quem não gostava. É incrível. Teve uma vida pessoal difícil nesse período, foi preso, né? Lula acha que está num período de fazer aquilo que ele acreditava no passado. É importante mencionar que ele foi candidato em 89, 94, 98, defendendo linhas desse tipo. Fez uma mudança em 2002, quando lançou a Carta aos Brasileiros no primeiro mandato, mas está um pouco numa volta ao passado, né? De volta ao futuro, o nosso querido presidente Lula, diz aí o Meirelles. Além do Meirelles, o Schwartzman também falou sobre os juros e, segundo ele, né, o economista e ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, não há o menor espaço para corte de juros, diz aí o ex-diretor do Banco Central. Eu falei com o Schwartzman, vou adiantar para vocês aqui, a gente fez uma entrevista na sexta-feira, já podia falar, ô Joelton? Se não podia, Zac, eu já falei, que vai ao ar no Carnaval, para não deixar vocês desamparados do Morning Call. Quem tiver, não estiver de ressaca, 9h40 da manhã, no Antagonista,
o Morning Call Antagonista, a gente vai ter algumas entrevistas, uma delas é com Alexandre Schwartzman, e ele dizia exatamente isso, que se você olhar para os dados, na opinião dele, você está muito mais para ter um aumento na taxa do que para ter um corte. Pode baixar essa matéria aí, Joel, só para a gente ver um pedacinho que ele fala aí. Ele foi diretor sempre esqueço, alguma coisa internacionais, né? Não tem o menor espaço para o Banco Central cortar juros. O debate poderia ser, inclusive, quanto de juros o Banco Central teria que subir. Ó, tá vendo? O que eu acho que não vai acontecer. Estamos caminhando para uma inflação na casa de 6% ou mais para esse ano. Provavelmente teremos uma inflação também acima da meta de 2024. Como cortar juros em 2023? Não tem a menor condição. E aí ele diz aqui, ó, não é mais uma questão de raciocínio, é uma questão de memória. Não somos desafiados a pensar em problemas novos. O único desafio agora é ver se consigo resistir à decadência da memória e lembrar o que eu consigo do governo Dilma, porque estamos indo para o mesmo caminho que vimos foi anunciado ao longo da campanha. A ideia de que gasto é vida sendo ressuscitada é o que diz aí o Schwartzman. Na entrevista que eu fiz com ele, que vai ao ar no Carnaval, eu peço também para o Schwartzman explicar para a gente como é que funciona uma entrevista, uma reunião do Copom, né? Aquelas duas reuniões, né? Uma reunião na terça e a reunião na quarta, que no fim do dia vai desembocar naquele comunicado que tanto incomodou o presidente Lula, né? Será que o Roberto Campos Neto senta lá e fala, quer saber, gente? Eu vou escrever aqui que esse Lula tá muito maluco. E aí todo mundo fala, é isso aí, presidente, vamos lá, que a gente também concorda com o senhor, né? Assim, tirou de onde esse negócio? Tirei aqui da minha cachola. Não é assim que funciona. E eu peço para o Alexandre explicar como funciona uma reunião, porque a gente fica nesse negócio, essa reunião fechada, ninguém sabe o que acontece, ele já participou de várias e pode nos explicar um pouquinho mais como funcionam as reuniões do Copom. Então, já sugiro antecipadamente, uma semana de antecedência, que vocês se preparem para assistir isso no Carnaval. Beleza? Só para a gente terminar aqui, um dos motivos que não pode cortar os juros é esse aqui, ó, o Focus. Ah, mas o Focus sempre erra. É verdade, o Focus sempre erra. E erra de monte, também é verdade. Erra de montão. O problema é o seguinte, é aquele negócio da ancoragem de expectativas, né? Então, para esse ano, a expectativa de inflação já passou de 5,78 para 5,79, é a quarta ou quinta semana consecutiva, a nona semana consecutiva, e a estimativa de Selic também subiu de 12,50 para 12,75, tá bom? Tudo isso, gente, é importante para a gente entender que as expectativas estão desancorando, né? Não é só de 2023. Em 2024, não sei se está na matéria aí, tá? Para 2024, a projeção subiu de 3,93 para 4. Foi a quarta elevação. 2025 também subiu, estava parada há um tempão, já subiu para 3,60. Então, lá na frente está desancorando. Então, o Banco Central olha para isso como onde ele consegue ver quais são as expectativas do mercado, tá? Embora certas ou erradas, esse é um dos elementos que o Banco Central usa. Vocês vão ver lá o Schwartzman também falando sobre isso, tá? Então, como as expectativas de inflação para os próximos anos, para o tal do horizonte relevante, que é sempre 1 ano e meio, mais ou menos na frente, 1 ano e meio. Então, o Banco Central hoje está trabalhando por qual inflação? A inflação de 2024, que está em 4% agora, tá bom? Ainda está no limite, né, na banda, porque é 3 mais 1,5, então vai a 4,5, mas já começa a pressionar um pouco o limite, e o Banco Central está um pouco preocupado com isso, tá bom? Talvez o Roberto Campos fale sobre isso hoje à noite. Beleza?